Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos fazer a correção da aula anterior. Vamos aqui para número 1, ó, tá vendo? Considere os seguintes conjuntos numéricos: os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os irracionais. E considere também os seguintes conjuntos. Aí nós temos aí o conjunto, então esse é o número 1, né? O conjunto 1, que é os racionais menos os naturais. O conjunto 2 são os conjuntos dos racionais, interseção com os conjuntos inteiros. E o C3 são os números naturais, união com os irracionais. Então, são esses. Aí a número 1 fala o seguinte, ó, das alternativas abaixo, aqui apresenta elementos que pertencem aos conjuntos C1, C2 e C3. Nesta ordem então olha aqui, ó, o C1, pessoal, o C1 é os racionais menos os naturais. Vamos fazer olha aqui, eu fiz uma aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um exemplo do agrupamento dos conjuntos. Olha aqui, ó. Se a letra A fala o seguinte, o conjunto 1 é os racionais menos os naturais. Ó, o racional é tudo isso aqui, ó, mas só que tira os naturais. Ou seja, então pode ser um número negativo, né, porque é os inteiros, e pode ser um número fracionário, que são os racionais. Então, olha aqui, ó, qual das alternativas que eu posso marcar por enquanto? Ó, a letra A eu posso, que é um número negativo. E posso marcar também um número que é fracionário, AD. Então, a alternativa correta está entre a A e a D. Agora, vamos aqui, ó. O conjunto 2 é os racionais, interseção com os inteiros. Então, olha aqui. Os racionais, interseção com os inteiros. Para ser interseção, tem que ter nos dois ao mesmo tempo. E o que tem nos dois ao mesmo tempo é os números negativos. Então, o segundo aqui tem que ser um número negativo. Na A, é um número negativo? Não, um número decimal. Então, não pode ser A. Então, pode ser a D. Então, a resposta correta é a letra D, porque é um número negativo. E esse último aqui, ó, a interseção dos números naturais, união com os irracionais. É exatamente a raiz de 5. Beleza? Agora, número 2. Considerando as afirmações abaixo, em que x e y são números reais. Então, nós temos aí o primeiro. A questão número 2 fala o seguinte. Considere as afirmações abaixo, em que x e y são números reais. Aí nós temos uma opção. Y ao quadrado é maior ou igual a y? Será? Será que isso é verdadeiro? Segunda opção. X ao quadrado é igual a y ao quadrado? Então, se somente se x for igual a y. 3. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a x? A quarta opção. X é menor do que y. Se somente se x for menor que x mais y sobre 2, que é menor que y. Então, estão corretas apenas as afirmativas? Aí nós queremos descobrir. Então, vamos fazer o cálculo para a gente descobrir. Bom, essa aqui a gente já vê que é falsa. Por quê? Se eu pegar uma fração aqui, ó, 1/2, eu vou chamar de y, 1/2. Então, vamos substituir aqui, ó. Y, então, meio. Isso ao quadrado. Será que vai ser maior ou igual que 1 sobre 2, que é y? Resolvendo isso aqui, ó, 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 1/4 é maior ou igual a 1/2? Nunca. 1/2 é maior do que 1/4. Então, por isso que essa aqui está fora, não é verdadeira. Aqui, pessoal, x ao quadrado é igual a y ao quadrado? Se somente se x e y for igual... Não, se eu atribuir um valor aqui, por exemplo, aqui, se eu pego, por exemplo, o x sendo menos 2 e o y sendo 2. Por mais que o resultado deles ao quadrado vai dar o mesmo resultado, não implica que x vai ser igual a y, porque ó, x é menos 2 e y é 2. Mas o resultado entre eles, quando eu elevo ao quadrado, vai dar igual. Por exemplo, ó, x menos 2 ao quadrado dá 4.
e y ao quadrado, que é 2, 2 ao quadrado dá 4. Opa, deu igual. Mas só que x não é igual a y, sempre. Sempre isso não é verdade. E aqui está afirmando que sempre. Isso a gente acabou de provar que não, porque ó, menos 2 e 2. Agora aqui, ó. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro. Bom, basta eu elevar tudo ao quadrado aqui. Eu elevei esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Será que sempre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser maior ou igual a x? Vamos ver então. Primeiro elevando ao quadrado, ó, ao quadrado com raiz eu cancelo, a raiz vai embora. Então o que sobrou? X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é maior ou igual a x ao quadrado. Beleza? Olha, se eu tenho x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, eu posso cancelar. Porque se eu trago x ao quadrado para cá, vai vir menos x quadrado. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. E aqui sobrou zero. Então, eu vou ter que y ao quadrado é maior ou igual a zero. Olha aqui. Então, essa alternativa é verdadeira. Porque sempre o da raiz vai ser maior ou igual ao x. Certo? Agora, vamos para a alternativa 4. X é menor do que y, se somente se o x for menor do que a média aritmética dos dois, que é menor que y. Olha aqui, pessoal, o que é média aritmética? Eu peguei os dois valores e dividi por 2, que é pela quantidade deles, né? São dois valores, né? Então, dividir por 2. Então, essa aqui também é verdadeira, porque a média aritmética entre esses dois valores distintos está entre esses dois valores distintos. Por exemplo, se os valores foram 4, imagina que x é 4 e o y é 6. Vamos fazer a média aritmética entre eles? O que é a média aritmética? Soma os valores e divide pela quantidade. Você vai ver que o valor que der aqui vai estar entre esses dois números. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Não está entre esses dois números? Então é verdadeiro. Então eu vou marcar a alternativa D, que os verdadeiros são o número 3 e número 4. Então 2 eu marco a letra D. A questão 3 fala o seguinte: indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais. O que são números racionais? Aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Olha aqui, então nós temos o seguinte. Esse aqui, ó, menos 3. Será que nós conseguimos escrever ele na forma de fração? Ele está em forma de fração? Não. Ele está em um número inteiro. Olha aqui, vamos para B. 0,23. Esse traço aqui, ó, significa que é uma dízima periódica. E ele dá para a gente escrever ele em forma de fração. Uma dízima periódica, por exemplo, tá lá assim, ó, 0,23 e um traço em cima. A gente transformar isso em forma de fração, basta a gente pegar o número 23 e dividir por quantos números que se repete. Aqui, como é uma dízima, iria repetir 23. 23, 23, 23. Então, são dois números, eu coloco 2, 9, 9, 9. Quando você pega a calculadora e divide 23 por 99, vai dar uma dízima periódica, 0,23, 23, 23, e assim sucessivamente. Beleza? Aqui também, ó, já está o zero. Basta eu colocar 0 dividido por 2. É uma fração. Aqui, 3 sétimos já está em forma de fração. E raiz de 25? Coloco em forma de fração também. Raiz de 25 não dá 5? Escrever 5 na forma de fração é o mesmo que colocar 10 sobre 2. Dá o próprio 5. Beleza? Então, marca a alternativa B. Número 4. A número 4, pessoal, fala o seguinte, ó. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não completarão suas necessidades. Os referenciais de altura em metros
para atividades que não exigem o uso de forças são mostrados na figura seguinte. Então vamos ver aqui. Tá aqui a figura. Então, ó, uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderão aquele potencial comprador é... Bom, pessoal, então significa a tomada, o tamanho, ela pode ser até 40, até aqui, né, a tomada. E já o interruptor, ele pode ser até 1,35. Ele, ó, o mínimo é 1,40, então pode ser daqui até 1,35. Abaixo não pode, né? Então a única que comporta tudo é a letra D, porque ó, 0,45 é uma altura boa e 1,20 tá aqui, é uma altura boa também. Então eu vou marcar a letra D.